Graça e paz, queridos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos sobre a oração, onde tudo começa, baseado no ensino de Jesus, no Sermão do Monte. E o ensino de hoje, ele já começa a entrar na oração do Pai Nosso em si. A quem devemos orar? Essa é uma pergunta feita há milhares de anos. Tem sido a dúvida que atormenta o ser humano. Essa pergunta os atenienses fizeram a Epimênides, quando assolados por uma pandemia ou uma epidemia, uma praga que rolava sobre a Grécia, e eles tinham orado a vários deuses, os seus deuses do panteão, e nenhum tinha respondido, debelando aquela crise. Então, Epimênides diz, olha, pode ser que tenha um Deus desconhecido, que não se conhece o nome nem a história, orem a ele e vê se ele responde. E assim fizeram. E a oração foi feita e Deus respondeu essa oração, debelando toda a crise. Por isso, Epimênides recomendou, então, que se fizesse o altar ao Deus desconhecido. O problema é que me parece que, muitas vezes, no tempo de hoje, Deus continua sendo um ilustre desconhecido para alguns, até para alguns cristãos. Até oramos, mas nós não conhecemos, ou podemos não conhecê-lo. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estais nos céus. Ele começa com essa frase, já identificando a Deus. Jesus ele começou a falar sobre a oração, alertando sobre a devoção mal orientada, que impede esse conhecimento de Deus. Depois ele falou sobre o que deve mover a nossa oração. E também ele apresentou o Deus que está no secreto, a quem devemos orar, e o que esperar dele. E também ele responde a uma questão de por que eu devo orar a ele se ele já sabe o que vai ser dito. Depois de ele tratar dessas questões mais introdutórias, ele então ensina os discípulos a orar. E nós já vimos que a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, mas é uma oração modelo. Ou seja, Jesus não estava ensinando uma oração, ele estava ensinando a orar como ele orava, a orar ao Pai como ele orava, e ensinando-os a chegar a Deus. E essa oração a gente já viu que é um modelo de todos os seus princípios e mensagens. Mas aqui ele começa a chamar a atenção o fato de que ele começa a apresentar, o Pai como aquele a quem devia orar. E é interessante a expressão Pai aqui, a gente vai nos ater a ela, Quem é o Pai a quem devemos orar? E aí ele me dá três características que eu acho interessante, três efeitos de orar a Deus como Pai. A primeira delas é, com a expressão Pai, Jesus está nos ensinando que o Pai a quem devemos orar transforma o nosso senso de realidade. E a realidade a gente pode resumir na questão do mundo espiritual e o mundo físico. No mundo espiritual, a realidade se transforma porque nós vivemos num mundo onde o paganismo tem voltado, com a sua infinidade de deuses, de religiões orientais, sobre a questão dos deuses que se tem, a que se recorre. Se quer intolerância religiosa por causa desses deuses, mas a expressão Pai nos diz que o nosso Deus é único, isso nos alivia. E por ser único, ele deve ser adorado, e reconhecido. Mas o que traz alívio a nós é o fato de que esse Deus único é um Deus Pai. É um Deus que está disposto a nos ajudar, é um Deus que nos ama. Eu não preciso estar recorrendo a vários deuses e nem estar preocupado em agradar a esse Deus pela obediência meticulosa da lei, como faziam os judeus. Ele é o nosso Pai. Consequentemente, essa visão transformada do mundo físico, do mundo espiritual, nos leva a uma mudança no mundo físico, porque se Deus é aquele que se dispõe a nos ajudar em todas as circunstâncias, então tudo que está sob o controle dele, que ele é o Rei do Universo, inclusive as circunstâncias ruins, as crises, as epidemias, ele tem o poder de reverter em bênção. Ele tem o poder de fazer tudo cooperar para o nosso bem como filhos dele que somos. E a nossa fé nele
deve ser nesse ponto. A crise é uma oportunidade de fortalecer a minha fé nesse Deus Pai, né, que transforma a minha visão de circunstâncias, a minha visão de mundo. Sem Deus, a crise é uma calamidade. Com Deus, a crise é uma oportunidade. Mas uma outra coisa interessante é que com a expressão Pai Nosso, Jesus está nos ensinando aqui que o Pai a quem devemos orar, ele também transforma o nosso senso de relacionamentos, né? Relacionamento tanto com o próximo quanto relacionamento conosco mesmo. Porque a expressão nosso, de Pai Nosso, significa dizer que Deus não é meu Pai, no sentido de que é uma propriedade exclusiva minha, ele não é propriedade exclusiva de ninguém, ele não pode ser dominado por ninguém. Os pagãos tinham o costume de querer se relacionar com Deus, dominando esse Deus para que ele fizesse o que eles bem quisessem. Os judeus tinham o costume de querer dominar Deus pelas suas boas obras, para que Deus ficasse devedor deles, obrigado a dar o reino a eles. Jesus diz não, o Pai é nosso, ele não é o Pai só de um, ele é o Pai de todo aquele que crê. Porquanto a minha relação com o próximo muda nessa perspectiva. Eu não posso ter mais uma relação egoísta, onde eu vou usar as pessoas para o meu bem-querer, não. Ele é meu irmão, ele é meu igual, ele é meu próximo. Então a minha relação com o próximo muda completamente com essa perspectiva. Consequentemente, a relação comigo mesmo também muda. Porque nessa relação de Deus com o Pai, eu posso dizer também, né? Esse Pai Nosso é meu Pai, né? E isso aqui, das duas, uma. Ou me faz recuperar o respeito próprio, porque muitas vezes nós ficamos muito frustrados conosco mesmo por não atingirmos aquilo que Deus espera, né? Estamos cometendo pecados e cometendo erros, ou às vezes nós temos uma perspectiva alta demais de nós mesmos, achando que Deus, a gente merece a Deus. Não. Com essa perspectiva de Deus como Pai, a perspectiva sobre nós mesmos, ela muda. Eu vou ter uma autoimagem correta de mim mesmo. Ou me devolve o autorrespeito e a autoestima porque eu sou filho desse Deus, ou me quebra o orgulho, ou me humilha da minha arrogância, porque eu também sou filho desse Deus, né? As duas coisas podem acontecer. Então é preciso ter o coração quebrantado, tanto para que Deus possa me elevar, quanto o coração quebrantado para que Deus possa me trazer para a perspectiva certa de quem eu sou. E isso é muito bom, né? Transforma os nossos relacionamentos. E por fim, amados, com a expressão Pai Nosso que estás no céu, Jesus está nos ensinando que o Pai a quem devemos orar, ele transforma o nosso senso de espiritualidade. A relação com Ele como Deus, né? E a intimidade com Ele. Veja bem, a nossa relação com Deus, ela muda na percepção de que nós temos Ele como Pai. Ou seja, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é eterno, Ele é majestoso, Ele é o Rei sobre todas as coisas, Ele é um Deus temível. Todos esses atributos caracterizam Deus. Ele não deixa de ser Deus por ser Pai. No entanto, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos é de que esses atributos de Deus não devem nos fazer ter medo de nos aproximar dele, não devem nos fazer temer de aproximar dele. Pelo contrário, não devem nos impedir de se aproximar, porque são atributos do nosso Pai. Ou seja, Ele é tudo isso, mas Ele é meu Pai, né? Eu tenho o privilégio de gozar da presença dEle. Então essa tem que ser a perspectiva da relação com Deus. Não de medo, mas de amor, de respeito, de reverência. E por outro lado também muda a nossa perspectiva de intimidade com Deus, porque a expressão que Jesus usa aqui para pai é Abba, no hebraico, no aramaico, quer dizer papai, paizinho. Ou seja, a expressão que uma criança usa para se dirigir a seu pai na intimidade do lar. Então, além desse Deus ser poderoso, mas Ele é meu Pai, e Jesus ainda ousa dizer, vocês podem orar como eu faço. Eu chamo a Deus de papai, eu tenho intimidade com Ele, e eu estou transferindo para vocês, compartilhando com vocês o mesmo direito, o mesmo privilégio de chamá-lo de papai, de chegar a Ele como a criança chega a seu pai na intimidade do seu lar. Ou seja, com aquela simplicidade confiante, com aquele abandono confiante, com aquela confiança que a criança vai até seu pai sabendo que ele vai recebê-lo.
Por isso que a Pai Nosso que estás nos céus, ele nos traz essa perspectiva, né? É o nosso Pai, é poderoso, mas é o nosso Pai. E ele é o Papai, né? A quem nós podemos chegar. Então, amados, que embora o mundo aí pergunte a quem devemos orar, Jesus nos ensina e nos apresenta o Deus a quem devemos orar, não para dominá-lo, não para manipulá-lo, mas para adorá-lo, para exaltá-lo e para desfrutar de uma relação íntima com Ele, de pai para filho. Então, a gente ora e isso vai transformar e transforma nosso senso de realidade, de relacionamento e de espiritualidade. Que quando você for orar, você possa ter essa perspectiva do Pai, né? De Deus como esse Pai querido, a quem nós podemos chegar com confiança pelo sangue de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, que esse estudo venha abençoar os teus filhos, que eles venham a ir numa nova perspectiva a Ti, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, mas Tu és o Pai que muda o nosso senso de realidade, o Pai que muda o nosso senso de relacionamentos, o Pai que muda o nosso senso de espiritualidade. Que o Senhor possa estar mudando nossas perspectivas cada dia mais, de acordo com a Tua perspectiva, e que possamos chegar a Ti com confiança, sabendo que, embora o mundo até recorra a Ti sem conhecer e sem comunhão, nós sabemos a quem vamos quando oramos, e sabemos que é poderoso para guardar o tesouro, mas sabemos que Ele é o nosso Pai e que nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a vocês.